Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Bem, vou falar hoje sobre as renovações, as não renovações e as possíveis saídas do atual elenco do Vasco. Então, vamos lá. Primeiro sobre as saídas. O jogador Frickson Eraso, o zagueiro do Vasco, recebeu uma proposta do exterior e pode estar deixando o Vasco. O Eraso ele pertence ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, via Vasco, verificou a situação do jogador e o Vasco não se opôs a uma possível liberação do jogador e deixou ele livre para negociar. O Eraso não se apresentou, está negociando junto ao seu empresário para esse clube do exterior. Ainda não se sabe exatamente qual é o clube, mas ao que se sabe que isso está acontecendo e possivelmente terá uma definição ao longo dessa semana. Provavelmente pode ser o fim da era Eraso no Vasco. O Eraso veio para ser um dos candidatos a titulares da zaga. Na Libertadores não conseguiu corresponder, teve atuações muito fracas, inclusive já era considerado a terceira ou quarta opção na zaga, de repente até a quinta. Então, para o Vasco não é um mau negócio a saída do Eraso, porque deixaria de pagar os seus salários e poderia investir esse dinheiro em um outro jogador. Por isso o Vasco não se opôs a uma provável saída do Eraso. E provavelmente é o que ocorrerá. Pote! Oi, Otto! Agora vamos falar também da novela Rios. A situação do Rios e do Vasco ainda não teve uma definição. O Vasco teria uma série de pendências para resolver com o Rios, tem toda uma situação contratual, salários, muitas exigências do lado do Rios e a situação que o Vasco quer manter o jogador, mas tem que adequar um pouco isso. De início, o empresário do Rios estava irredutível em relação à situação do jogador em salários e também alguns pagamentos que o Vasco deve ao Rios. O Vasco fez uma contraproposta e o Rios se animou um pouco com a situação, ele não quer sair do Vasco e está dependendo um pouco dessa pendência financeira e dessa contraproposta do Vasco. Caso tenha uma definição positiva, o Rios deve sim continuar no Vasco pelo menos até o final desse ano. E de novo, Yoto! Agora vamos falar das renovações. O Vasco está bem próximo de anunciar a renovação com o Iago Pikachu. O Pikachu tem sido o destaque do Vasco nesse ano. É um jogador que cresceu muito de produção, tem sido o nome dos gols do Vasco e é um dos jogadores que a torcida mais gosta do atual elenco. Antes da parada para a Copa, o Pikachu já tinha palavrado com o Vasco essa renovação e agora no retorno já está tudo andando e falta apenas uma projeção de papeladas, as coisas serem postas no eixo para que o Pikachu possa, enfim, assinar esse contrato com o Vasco. Esse novo molde de contrato do Pikachu, ele teria um acréscimo no seu salário e também a sua multa rescisória iria aumentar bastante. E o contrato dele seria válido por mais 3 anos. Outro que também está na fila de renovações é o Wagner. O meia Wagner, em tese, também está aguardando a sua situação de renovação. Ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube, mas também está apalavrado com o Vasco. Com a situação da negociação do Rios e do Pikachu, que foram postas em primeiro plano, a situação do Wagner foi deixada um pouco mais de lado. Porém, o clube pretende resolver isso já, para que não corra o risco de perder o meia. Então o Wagner é outro que já pode assinar uma possível renovação para os próximos dias. Houve alguma situação em relação à renovação do Wagner, ele queria um tempo de contrato de 3 anos e o Vasco queria um tempo de contrato de 2 anos. Então isso também está sendo resolvido, mas possivelmente o Wagner deve renovar com o Vasco e possivelmente será por mais 2 anos. Essa não é a imagem do jogo, Lucas. O jogo ele furou, coitado. Agora vamos falar também das contratações. Pois é, temos sim contratações para falar. Bem, primeiro do lateral Lennon. O jogador ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas já treina com o elenco. Será o novo nome da lateral do Vasco. O contrato do jogador é por empréstimo. Vamos ver como vai ficar a situação da lateral direita do Vasco, que está muito defasada e precisa de um nome com um pouco mais de habilidade ali. Então o Lennon vem para ser essa opção e torce para que ele seja um jogador com um pouco mais de volume do que o Rafael Galhardo e que melhore tanto o setor defensivo daquele lado quanto o setor ofensivo. E agora nós vamos falar do Barrios. O Vasco oficializou uma proposta para o Barrios. Eu tinha feito uma live falando que o Vasco estava de olho nesse jogador e que possivelmente ele formalizaria uma proposta para ele. E isso aconteceu. O Vasco fez uma proposta para o Barrios e agora é aguardar a definição do jogador. O Barrios já deixou claro que ele prefere o Colo-Colo, está aguardando uma definição desse clube para saber como seguirá o seu futuro. Mas de qualquer forma a proposta do Vasco estaria já ali na mesa para ele analisar. Então dependendo, se ele não fechar com o Colo-Colo, ele pode fechar com o Vasco.
Claro que isso não é uma unanimidade. O Vasco não é o único time interessado no Barrios. Existem outros times que também estão sondando o jogador e que também fizeram propostas. Então, mesmo que o Barrios não fique no Colo-Colo, isso não é certeza que ele venha para o Vasco, pois o mesmo tem outros times que ele também pode escolher nessa empreitada. Bem, gente, em base seria isso em relação a essas negociações. Me diz você, sobre a situação do Eraso, você concorda com a saída do Eraso? Você não concorda? E o Rios, você quer manter o Rios no Vasco? O que você achou da renovação do Pikachu? E o Wagner, você quer que o Wagner se mantenha também? Em relação ao Barrios, você acha que o Barrios pode ajudar o Vasco? Você acredita nessa negociação? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para mostrar para o YouTube que esse canal é relevante, dá uma moral aí pro meu canal. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais.